Estamos gravando. Vamos lá, então. Então, gente, só para a gente poder situar, né? A gente está falando do projeto Os Espaços de Poder da Nação, que é um projeto é, ganhador do edital da SESC, Retomada Cultural 2. Então, a gente vai discutir um pouquinho para essa contrapartida obrigatória, que é a gente apresentar um pouco do processo de trabalho do projeto. Então, vamos falar um pouco com a autora, o fotógrafo, a pesquisadora e produtora e o produtor. Então, acho que a gente pode começar a falar um pouco. A Renata pode começar a falar um pouco do processo dela, desses roteiros, né? Que vai ser o ponto inicial do nosso trabalho, né? Bom, a gente... Acho que talvez eu pudesse compartilhar aqui um pouco do roteiro, né, na tela. Sim. Para a gente repassar aqui os pontos que foram selecionados e não sei se vocês estão vendo. Sim. Sim, ok, dá para ver. Sim, a gente então está focando, né, nesses espaços de poder especificamente relativos na cidade em relativo ao processo de independência. Então eu já comecei estou trabalhando neles, né, já, e eu acho que com essa ideia de espaço, né, de poder, esses espaços de poder, tem essa questão da gente, da história no território, né? Acho que esse é um ponto importante, assim, eu como historiadora, como eu também vou trabalhar a história relacionado ao espaço, ao território. Menos à arquitetura e mais ao espaço. O que também, assim, eu acho que é coerente também com o título do nosso projeto, que fala dos espaços de poder. Então, eu estou um pouco indo e vindo, né, assim, porque vou recortar, estou trazendo, assim, um momento bem restrito ali, bem preciso, desse contexto ali histórico, né, político, dessas turbulências que vão levar ao processo da independência. E o Rio de Janeiro, porque como era a capital, né, da corte naquele momento, toda essa trama, né, toda essa complexidade, essas discussões, esses eventos, eles vão estar muito concentrados aqui no Rio, né, na capital da corte. Então, a cidade é um palco, né, um teatro muito rico para a gente seguir, né, ali o que estavam esses acontecimentos. Então, eu estou fazendo uma proposta cronológica, né, desses espaços. E aí algumas decisões que eu acho que a gente vai afinando, né? Por exemplo, porque tem os nomes dos lugares, por exemplo, a Praça Tiradentes, que ela se chama hoje Praça Tiradentes, mas naquela época ela era a Praça da Constituição. Então, eu acho que, mas pensando que isso é um guia, né? Assim, para o caminhante, ele vai procurar a Praça da Constituição, da Praça Tiradentes, né, esse espaço hoje. E aí, então, o percurso, né, esse roteirinho, né, o primeiro, ele identifica aí o espaço / o fato. Né? No caso, nesse primeiro espaço, que é o juramento de fidelidade à nova Constituição das Cortes de Lisboa. Acho que o tamanho que a gente combinou é um desafio
assim, bom, de sintetizar, assim, muita informação, né? Mas é aquela coisa, ou a gente também explica demais, ou também foca, assim, bastante. Então, não sei o que vocês acham, assim, de eu ler, se acha que cabe, se eu também ler aqui para vocês, só para vocês sentirem o tom do texto. Eu gostaria também de ter um pouco desse feedback. Talvez seja melhor a gente ler, Rê, porque a gente também lê sem a tua voz, sem a tua entonação, né? Sem a tua paixão, senão a gente vai ficar influenciado a aceitar o texto todo. Mas esse feedback para mim é legal, porque saber o tom, né? Assim, se tá enfim, se tá claro, se dá para entender, né? Aqui o roteiro tá cru, mas assim, no sentido, eu acho que o material ele tem que ter uma introdução antes, uma apresentação, claro, né? Para explicar minimamente, né? Porque também em 3.000 caracteres eu não consigo dar o molho todo, né? E, sim, então, essa apresentação ela vai ser importante, assim, para explicar também algumas coisas que vão ser retomadas com mais detalhes ali no texto. Sim. Mais uma coisa que é, por exemplo, a transferência da corte em 1808, a Revolução do Porto em 1820, alguns marcos assim que vão ser importantes, né? Para explicar esse contexto da independência. E aí, essa coisa que eu tinha sugerido do não deixe de apreciar, né? Preste atenção. Então, por exemplo, na Praça da Constituição, nesse espaço, né? Ela tem o CREB, que hoje é o CREB, sim, mas era um solar, era uma edificação, uma habitação de moradia do século XVIII. Então, destacar isso, né, para o visitante. O próprio Teatro São João, o atual João Caetano, que foi dali que o Pedro I jurou a fidelidade à Constituição ainda portuguesa. E a própria estátua do Pedro I que está no centro da praça. Embora a praça que tenha o nome uma estátua do Pedro I se chame Praça Tiradentes. Sim. Então, enfim, tem essa estrutura. E um para saber mais, que eu estava pensando em comecei pensando em botar links, que tem muito material interessante na internet de referência, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu vou conseguir link para todos aqueles pontos, sabe? Tão bons quanto. Então, eu estou pensando também em tirar o link e botar livros, sabe? Mas eu ainda não me decidi também. Aceito a opinião também de vocês. Eu acho que eu acho que uma coisa importante aqui é entender também como ele vai ser editado, né, o material. Eu gostaria que a gente aproveitasse para repassar prazos, né, alinhar a questão das autorizações, números de imagens, né, porque com esses destaques, se a gente mantém ou não essa ideia dos destaques, sabe? Porque, por exemplo, só ali na Praça Tiradentes, tem a própria praça e tem os destaques, que é a estátua do Pedro I, o Teatro São João, o CREB. Então, assim, isso são mais fotos, né? Então, eu acho que são esses tipos de coisas que são importantes a gente alinhar aqui. A gente está fazendo um roteiro cultural turístico, histórico cultural turístico. Enfim, o objetivo é, de fato, o visitante, quem quiser, ou sei lá, o carioca, pegar esse roteiro e fazer um dia esse roteiro, entender isso e tal.
Então, assim, eu acho que aí, uma opinião minha, a gente talvez usar algumas imagens históricas só como referência quando for necessário. E aí é uma questão da tua decisão, se é bacana ou não usar uma foto XYZ para isso. Mas eu acho que a gente tem que fazer fotos atuais. Eu acho que... Não, eu tô falando das fotos atuais. Quantas fotos atuais para esses destaques? Eu acho que os destaques a gente pode pensar junto, assim, o Crabe é lindo, assim, dá uma puta foto. O João Caetano já não acho tão bonito, mas assim, é importante, mas talvez uma foto, enfim, aí tem que ver o fotógrafo, as imagens, acho que vai poder dizer melhor que a gente, assim, o que rende, o que é bonito para isso, porque eu acho que não precisa ser didático o roteiro, mas ele tem que dar alguns destaques que causem a curiosidade, assim, de fazer esse roteiro. E a gente sabe que o visual é o que puxa, né? Assim, embora o texto chancele, o visual é que puxa. Acho que é uma questão de ler o roteiro e a gente pode dar opiniões, assim, o que rende, o que não rende. E a gente decide. Porque tem a questão do tamanho no final. Né? Então isso tudo também já dá a gente já definiu, bateu o martelo sobre o tamanho do texto. É que eu acho que essa questão das fotos, da quantidade das fotos, porque também assim, o que eu vou olhar, chamar atenção, eu estou tentando equilibrar tudo isso também no tamanho, naquele tamanho que a gente combinou. Né? Sim. Assim, por exemplo, no passo, né? Qual a importância do passo? O passo é o dia do fico. O dia do fico tem a tal janela. A janela bancada também, onde o Pedrão I disse ao povo que fica. Então, assim, tanto uma foto do passo, mas uma foto da janela. Mas eu vou ter que ir no passo, porque tem informações, detalhes de informação. Por exemplo, eu estava lendo que o passo, internamente, ele não destaca a janela. Ele não destaca, assim, os seguranças do passo, quando as pessoas, o público chega, será onde é que fica a tal janela aqui, do tal do fico? Aí mas dentro do passo não existe uma sinalização que valorize isso. Né? E, por exemplo, a grade, isso eu já tinha visto, isso eu já sabia. O passo sofreu inúmeras reformas, então a grade... O gradil original está no Museu Histórico Nacional, está no MHN. Então, assim... Olha que loucura, gente. Porque reformaram, tiraram... O passo hoje, ele não marca... Aliás, uma coisa que eu nem sabia, não fui saber agora, pesquisando, que a Lei Áurea foi assinada lá no passo. Porque, assim, a caneta, não sei o que, está lá no Museu Imperial de Petrópolis, mas o espaço, né, assim, era o passo onde essa ação se deu, né? Mas o passo hoje, ele não trabalha essa dimensão. Então, por exemplo, eu acho que valeria a pena a gente enfatizar a janela. Acho também. E lá, e mesmo que seja, sabe, tem uma cortina ou não dê para nada, mas tem que ver também como é que o seu Ivan o seu Ivan vai falar, vai autorizar. Não, eu já estou vendo com esses locais, Oscar e Renata, e está tudo ok, né? Eu estou vendo alguns espaços, né? Alguns está sendo mais rápido, outros pedem assim por e-mail para mandar um e-mail explicando o projeto, mas o passo já tá fechado. Aí teria que ver, né? Vocês indo lá, aonde que fica essa janela, né? O que precisa assim valorizar. E aí também a questão das fotos, né? Assim, o próprio assim design, né, no projeto gráfico pode dar uma pensada, né, assim valorizada melhor nas fotos com base no texto, onde é que, né, pegando todo esse material que o Oscar vai fotografar, né? Então também a gente pode ter o olhar esse design, né, que vai fazer o projeto gráfico, né?
mas a gente já está encaminhando para essas autorizações aí das imagens. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente pode pensar, o roteiro tem lá as suas especificações, os seus detalhes, as suas curiosidades e tal, e que são, de alguma forma, imagéticas, né? Assim, você está falando de coisas que, se existem, são fotografáveis. Então, acho que talvez a gente possa trabalhar, aí não sei, Oscar, talvez a gente possa trabalhar a partir do texto da Renata, mas o que você acha que rende como imagem de cada tópico desse roteiro, já que tá lá, faz umas 4 fotos, pelo menos, e a gente escolhe, se der, bota mais, se der, bota menos, se der, faz um mosaico nessa área de um tema específico, ou de um lugar específico. Acho que a gente pode ficar meio maleável com relação a isso, se a gente tiver material. E eu acho que essa escolha, ela é muito mais do ponto de vista da Renata, que chancela aquilo que foi fotografado, do Oscar, que vê o que rende lá de foto bacana, e do projeto gráfico. Acho que eu e Nanda, a gente fica até meio de mãos atadas com isso, porque a decisão é muito técnica e artística. Mas é que tem eu acho que tem, mas acho que é uma produção que certamente vai nos dar um limite, né? Ah, sim, mas é sempre bom a gente ter opções, né? Então, assim, ao mesmo tempo do limite, o limite, para não ser tão limitado, né? Para a gente poder ter escolhas. Mas, assim, mas eu acho que a pessoa do projeto gráfico pode trazer soluções interessantes. Ou outra coisa, assim, se for um lugar incrível, cheio de história e imagens para contar, a gente bota um QR Code, sabe? E vai para uma hot página, sei lá, uma página extra. Ou até mesmo um detalhe de um... Vai estar lá com a câmera. Aliás, como é que vai ser isso? Eu queria saber como é que vai ser no final, assim, a entrega, como é que vai ser o formato. Ele vai estar hospedado num site, no site da Quereres, numa página específica para download gratuito. E é isso, a gente vai fazer um material de promoção e release e tudo mais que vai indicar esse caminho, entendeu? A gente vai ter a gente chama de cartilha, que na verdade é um mapa que também vai indicar com o QR Code o download ou então a visitação desse roteiro. Então, enquanto a gente não consegue viabilizar a impressão dele, a gente vai ter que trabalhar ele no campo do digital, aí no canal da editora. A gente pode fazer publicações, direcionar caminho. Acho que vai ter que ser um pouco isso. Quem sabe algum espaço cultural possa ter lá. A gente pode depois falar isso, Nanda, com uma secretaria de turismo, se a gente pode fazer algumas placas para botar um QR Code em alguns lugares. A pessoa pode usar isso nos equipamentos da prefeitura, nos equipamentos do estado, na Casa França, sabe, lugares que tem um pouco... A gente pode até pensar dentro do roteiro. Dentro do próprio passo, por exemplo, né? Por exemplo, o negócio da janela, né? Assim, claro. Que isso não está... Porque pra gente isso é muito barato, é um adesivo, uma plaquinha de PVC, assim, de PS, impressa e adesivada. Se deixar a gente colar isso nos lugares, a gente cola e o circuito fica comunicável, entendeu? Sim. Fala aí, Oscar, como é que tu tá aí pensando com a tua câmera aí para fazer esse trabalho? Qual é a tua... Tá mutado. Pronto. Não, eu estava observando o que a Renata está falando, eu estou observando também, por exemplo, essa parte do design. A gente tem que fazer para a Renata mesmo alguns percursos, outros dá para fazer tranquilamente, são ar livre, entendeu? Não tem tanto problema. Agora, o interno é bom estar com a Renata para pegar alguns detalhes. Isso minha preocupação toda que eu vejo é que esses detalhes, por exemplo, uma foto, dependendo do design. A foto é boa se for grande, se for pequena, você não demora depois, porque vai depender muito de cada detalhe. Então, como é que vai ser a apresentação disso com o design? Às vezes uma foto é boa, mas ela se perde, ela fica pequena. Então, o processo vai ser feito, que eu falei, eu vou fazer várias fotos de vários anos, conversando com a Renata, alguns percursos, ela vai junto comigo para pegar algum detalhe. Por exemplo, a própria mesma da janela, não adianta fotografar a janela, tem que ter um ângulo que eu vejo o passo, vejo a janela, que eu vejo mais ou menos como fosse daquela época.
que posição que ele falou, que ângulo foi tomado mais ou menos. Então, tem mais ou menos a coisa que você poder, não é repetir, mas tem uma noção que seja, que essa janela, eu sei que é a quarta ou terceira janela da fachada do passo voltada para a praça ali, entendeu? Então a gente não sabe. Então, os detalhezinhos é importante. Agora, eu estou vendo, eu vou entregar muitas fotos para a Renata, para vocês verem, e o design vocês vão escolher, entendeu? Porque eu vou escolher, mas aí dependendo do texto da Renata, dependendo do que vai vir, texto é pequeno, essa foto é maior, essa foto vai depender muito de cada detalhe. Então tem um limite também, eu acho, não sei quanto. Eu não entendo muito essa parte de caracteres, quantas fotos vão ter, por cada assunto, por cada tema, entendeu? Isso para mim era um pouco meio solto, mas eu vou fotografar e vou entregar um pacote de 5 a 10 fotos, mais ou menos, de cada item a ser fotografado, e depois eu vou escolher, ou junto com a Renata, escolhe junto, e separa e você define, entendeu? Porque muita coisa vai dependendo de alguns detalhes, algumas coisas. Por exemplo, a Praça Tiradentes, tem muita coisa ali para ser feita. Agora, em cima, tirar uma foto diferente, fazer uma foto do andar de cima, estar na praça por em todo, quer dizer... Eu acho que tem, assim, o roteiro, o título, ele dá o tom, né? Espaços de poder. Então, é o espaço associado com o fato histórico. Então, por exemplo, a Praça Tiradentes é a praça, né? Então, por exemplo, o foco do o roteiro, ele tem 10 pontos, né? Esse ponto de interesse é a praça. Então, seria ideal ter uma foto ampla da praça mesmo, né? E aí, porque a praça é o espaço. Nesse espaço tem alguns detalhes, por exemplo, a estátua, né? As edificações no entorno. Entendeu? Mas o foco são os espaços. Então, as igrejas, por exemplo, já é o espaço interno, porque foi a coroação do Pedro, a outra onde ele jura a Constituição. Eu acho que pelo menos uma gravura histórica, sabe, em cada roteiro, porque agora o do Fico só tem uma gravura, aparentemente, que é do Debré. E é muito... como aquelas... Não é uma pintura, né? É uma gravura, mas ela é bem... Acho que a sacada, o balcão é totalmente diferente. Eu acho que essa comparação, assim, com a época não vai rolar muito, não. Eu acho que tem que mesmo ajudar a identificar ali. Pelo menos, eu nunca tinha me tocado. Eu não sei, faço ideia qual é a sacada. Agora, Fernanda, tem algumas coisas que tem que perguntar em relação a prazo, entendeu? Porque tem algumas igrejas, não sei se o prazo até chegar a autorização, essa coisa toda, vai ter tempo. A gente tem um prazo curto. Então, não sei se se vai... Essa era uma coisa importante, repassar os prazos. Porque é um prazo de você mandar documentos, chegar. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma fotografia, estou fazendo um trabalho do Carlos Fernando de Andrade, dos 100 anos da Câmara lá dos Vereadores. Então, eu posso estar tendo trabalho de fotografias e curatória. Eu posso passar o contato da secretária lá do Centro Cultural para você mandar eu vejo isso na manhã, segunda-feira, para explicar. Ah, ótimo, perfeito, me passa sim. Aí você explica porque essa coisa... Desculpa, Gustavo. Aí a gente explica para ele o que pode agilizar, entendeu? Em relação a isso, entendeu? Porque por mais que eu tenha as fotografias que eu estou fazendo trabalho, eu não teria que feito novas fotos. De repente pode precisar de uma foto, não quero passar uma foto que ainda seria uma novas fotos, mas eu já sei o que fotografar lá dentro, entendeu? Tem foto lá dentro de fotografar, entendeu? Então, é só autorização. Entendeu? Ok, pode deixar. No Palácio Tiradentes, a gente também tem um amigo lá, o Fernando Weber. Eu posso passar o contato deles para vocês, para ele ajudar com o Caminho das Pedras, para autorização. Seria ótimo, porque essa coisa de mandar e-mail, eles demoram, entendeu, para responder, e aí o negócio não anda, e aí fica mais complicado. Então, se vocês tiverem esses contatos para me passar, perfeito, né? Alguns eu já mandei e-mail, amanhã eu vou até cobrar da Igreja da Sé, né? Ali na praça, do outro lado do passo ali. Eu mandei o e-mail que eles me pediram, eles não me responderam, e eu vou ligar para eles amanhã para a gente poder utilizar.
Fernando, fala com a Mônica, de repente a Mônica conhece as pessoas, faz um curso dessas igrejas, né, pegar os periquitinhos, ela deve ter sim, posso falar com a Mônica também. Ótimo, boa dica, boa dica. Bom, do Palácio Tiradentes eu vou te passar do Fernando Weber. Ele cuida das visitações lá, acho que ele acho que não é ele que, com certeza não é ele que vê as autorizações, mas eu vou falar com ele, que eu vou passar o contato, se ele pode te ajudar. Ok. Caminhar isso lá. Tá. Perfeito. Então, com relação aos prazos, o prazo da SESEC é 30 de novembro, finalizando qualquer entrega. Ou seja, isso... falei novembro, estou viajando muito. Não, abril. Ah, bom. Qualquer entrega. Então, assim, a gente teria que até lançar o projeto 30 de abril, entendeu? Então, assim, é claro que, assim, eu tenho que... Eu chego no Rio dia 6, eu vou lá na SESEC, vou entender, porque isso é o edital. Às vezes eles apertam a gente, às vezes a gente consegue mais uma semaninha e tal. E também eu quero ver qual é as multas contratuais caso a gente não entregue até o dia 30 de abril. Não tem multa não, gente. Não, eu digo assim, diligência, não sei o quê. Então, assim, multa não tem, mas tem um monte de, às vezes, de perturbações. O que eu sei absolutamente é que a gente tem que fazer qualquer tipo de... Tem que gastar o dinheiro até o dia 30. Porque depois acabou. Aí você não pode mais gastar porque não está no seu cronograma de desembolso. Aí acabou, expirou o prazo, adeus. Mas isso é fácil, o dinheiro é mínimo, é ridículo, a gente vai gastar rapidinho. Então, assim, mas eu não queria que a gente estendesse tanto, porque também, assim, pode ser que eles comecem a encrencar, entendeu? Com um pouco mais de distância. Então, assim, se a gente conseguisse... porque, assim, além do trabalho do Oscar e da Renata, tem o do programador visual, que é enorme. E tem de pensar nessas estratégias de chegar até o público, e tem o lançamento, e tem... Então, assim, tem um processo aí que já vai ocupar um tempo. E se a gente não colocar esse deadline criterioso, a gente vai fazer isso para outubro. Não, sim, sem dúvida. Não, mas a gente vai ele conseguir. Mas é o seguinte, dia 30 de abril, ele tem que estar pronto, publicado na plataforma. Mas a divulgação, ela tem que começar antes? Teoricamente, o prazo de execução encerra dia 30 de abril. Tá. Então a gente já tem que estar com a divulgação pronta, né? O card pronto para botar na página, né, da Caireli, já tem que estar com o release pronto, já tem que tentar encontrar algum colunista para divulgar ou alguma matéria. Mas assim, eu sinceramente acho que a gente consegue pedir, sei lá, mais 15 dias, sabe? Mas aí a gente tem que estar com as coisas prontas, dizer... Mas assim, eu não queria... Eu tô falando isso logo para falar... Apesar que eu não podia nem estar falando isso, né? Porque a gente tá gravando esse vídeo, inclusive... Mas assim, a SESEC também tem que tentar entender que assim, é um projeto muito complexo, entendeu? Pra gente fazer, assim... E também teve a troca de autores, né? Assim, foi uma contingência, enfim, assim... Né? Exatamente. Agora, assim, Mas a gente tem que tentar trabalhar com prazo, desde que isso... Agora, sim, desde que isso não comprometa a qualidade, né? Porque aí, acho que aí é um desserviço, né? Tipo assim, é jogar contra o projeto. Sim, exato. Eu acho que para eles não tem troca de autor, não tem nada. Eles têm aquele negócio, tem que entregar. Então, por exemplo, desenho gráfico, o rapaz está fazendo coisa. Qual é o prazo que ele tem para receber isso? Ele tem um limite, tem que receber isso até dia 5 de abril. Ele tem que dar um prazo para a gente. Nem que ele chega e faz a diagramação, ou a Renata faz mais um esboço, outra que vai entrar uma foto, que vai entrar outra, para fazer já uma diagramação assim por alto, não sei, entendeu? Se é piada, se não é piada. Claro, não, o designer ele vai fazer um projeto gráfico, ele já podia estar fazendo. E outra coisa, também, ele não vai, duvido que ele queira fazer pela metade, assim, vai ter 2 trabalhos, ele vai fazer uma vez só e acabou, entendeu?
Então, não, mas o projeto gráfico, o design, ele faz uma proposta visual, Luiz. sim. Ele não precisa ter o material todo na mão, porque... Mas não precisa ter o texto, ela tem que estar pronto. O texto tem que estar Não, pronto. ele tem que ter um... Por exemplo, já tem uma parte do texto pronto. Ele precisa ter algum material. Ele precisa ter um briefing, precisa ser briefado. Na verdade, ele precisa ser briefado. E aí ele vai fazer uma proposta de um projeto gráfico. Não, aqui hoje a gente falou que talvez se for legal usar uma foto histórica sobre cada um dos roteiros, e aí tem que ser do ponto central, do pilar central do tema do roteiro, acredito eu, porque não dá para ter vários. Sim. E aí, a partir daí, a gente pode definir que ele vai ficar livre para colocar de 1 a 4 fotos, desde que tenha destaque. Só que aí a foto, o problema do projeto gráfico é que se a foto for incrível, precisar de ser a foto à distância, ele vai ter diagramado uma foto pequena. E aí, eu acho que aí mora um pouco do problema, entendeu? Não, gente, desculpa, mas olha só. O projeto gráfico é assim, é onde... Sei lá, que nem um projeto, uma planta de arquitetura, assim, o cara chama um arquiteto e vai dizer, eu quero construir uma casa, e ele faz é uma casa em estilo colonial, é uma casa em estilo modernista, é uma casa de 2 andares, é uma casa térrea. O projeto gráfico é isso, mas ele só vai começar a diagramar depois que o material está todo pronto, entregue para ele. Então, o projeto gráfico é um pouco paralelo. Ele vai ter uma reunião com ele, ele é briefado, a gente vê o projeto gráfico, vê se aprova, porque depois que a gente aprovar esse layout, né, do projeto gráfico, e depois que a gente entrega o material todo na mão dele, aí ele vai diagramar tudo de uma vez a partir daquela proposta gráfica